Basta o crime se incomodar com barulho ou porque ele não quer, porque está atraindo atenção de blitz com moto, porque está complicando ali a atividade criminosa de roubo, né, daqueles que estão assaltando a sociedade de moto diariamente. Mexeu na atividade econômica, eles resolveram aquilo que o Estado, ineficiente por completo, praticamente, não consegue resolver. Que o CV ameaça surrar quem der grau em moto no Rio de Janeiro. Como é que é isso? Temos imagem aí do que seria um grau de moto? O Comando Vermelho no Rio, né? Eles estão ameaçando agredir quem fizer manobra de moto em áreas dominadas pela facção. Então nós temos aí pequenas imagens, aí, algumas imagens ilustrativas. Isso é uma febre em vários estados, São Paulo também. Agora, o Estado ele intervém na vida das pessoas, avança a liberdade. O Comando Vermelho ele também avança, né? Mas por vezes a facção criminosa no Brasil coloca limites que o Estado não consegue colocar, não é isso, Miquéias? Glauber, não é de hoje que a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Inclusive, durante a pandemia no Rio de Janeiro, nós vimos muito isso também, as facções ameaçando as pessoas que saíssem de casa. Então, não me surpreende nada, a gente agora está vendo os traficantes atuando como agentes de trânsito dentro da favela. A verdade é que a ausência do Estado faz com que o traficante ele se torne a preponderância da lei. O problema é que quando um traficante ordena, quando um traficante julga, não existe direito à defesa, não existe direito ao contraditório, não existe advogado, não existe recurso ao STF e a pena é sempre a mais alta possível. Então nós podemos ter aí pessoas que foram moleques, né, garotos ali que estavam querendo curtir, fazendo grau dentro da favela e acabando mortos por causa disso. É óbvio que esse comportamento é um comportamento perigoso, é um comportamento que pode causar acidente, pode machucar pessoas, causa um transtorno na sociedade e justamente por isso é regulado dentro do Código de Trânsito brasileiro, mas jamais será punido pelo Estado brasileiro como um crime digno de pena de morte. Mas não é assim que funciona a cabeça de um traficante no Rio. Né? Quando você tem domínio de território, o traficante ele faz a sua própria Constituição. E a Constituição é o que ele determina. Ele faz tribunal do crime, ele impõe comportamento, ele proíbe crimes. Que curioso, né, cara? Ele não quer ter problema. E num estado tão ineficiente como o brasileiro, né, como as cidades no Brasil, a população tem até uma certa simpatia pelo crime. Como é que é isso, Júlio Roque? Bem, isso já é visto em vários outros países, como Colômbia, México, que são até endeusados e viram até santos, né? Os próprios narcotraficantes viram santos e territórios sagrados. Mas, fazendo essa pequena analogia, nós podemos ver duas grandes vertentes, duas principais vertentes. A primeira, que é o que o Miquéias acabou de falar, o poder do Estado não chega nesse local, então o crime organizado ele se mostra organizado ao ponto de determinar certas regras e essas regras são cumpridas porque, como o Miquéias disse, a punição é a mais alta possível. E na outra vertente, caminhando ali no lado a lado, é também o lucro. Por que o lucro? Por que eu falo lucro? Porque quando tem esse grau de moto, essas rachadinhas, chame como quiser, essas pequenas badernas ou diversões com motocicletas, chama a atenção do poder público para coibir esse tipo de ação. Chamando o poder público, a polícia e os setores de segurança para aquele local, atrapalham o caminho da ida e volta para a compra de drogas. Então, atrapalhando isso, tem um déficit no valor financeiro do tráfico. Eles vendem menos drogas. Então, é uma outra problemática que se vê. A problemática mostrada pelo dinheiro é a que é mostrada na imprensa. E essa outra problemática que foi citada aqui agora pelos participantes da nossa mesa é simplesmente o poder do tráfico sobre o poder público, que tem uma mensagem muito coercitiva, muito assertiva, que forma opinião dentro daquelas comunidades, dizendo o seguinte: se o tráfico faz, ele faz bem feito, então eu vou apoiar o tráfico. Pois é,
E o Código de Trânsito Brasileiro já proibia, não, ô Miquéias? A lei brasileira proíbe muita coisa que não é cumprida, mas quando o tráfico proíbe, é cumprido, né? Exatamente, Glauber. A lei brasileira ela proíbe muita coisa, não só no Código de Trânsito Brasileiro, como no Código Penal também. Um fenômeno interessante, triste, porém interessante, que nós vimos acontecer no Rio de Janeiro, por exemplo, foi quando se implantou as UPPs. Quando se implantou as UPPs, nós tivemos um aumento drástico no caso de violência doméstica dentro das favelas com as unidades de polícia pacificadora. Isso por quê? Em uma favela dominada pelo tráfico, basta que a mulher acuse o seu companheiro de ter cometido violência doméstica e aquele homem será severamente punido, inclusive às vezes com pena de morte. Entretanto, quando essa denúncia chega nas mãos do Estado, leva-se todo um processo judicial que demora muito. E aí esses crimes voltam a ser recorrentes. Então, a ameaça de pena de morte, da pena capital pelo tráfico, faz com que as pessoas optem por nem tentar cometer o crime. Então, não é que com a presença da polícia o nível de violência doméstica aumentou. É que a violência doméstica, quando ocorria diante de um cenário de tráfico, os traficantes imediatamente puniam aquele agressor, independente dele ter culpa ou não, porque a gente sabe que existe violência doméstica, mas também existe a falsa comunicação de crime. Só que com o traficante, a mulher falou, era lei, o traficante ia lá, punia aquela pessoa, aquele cara, e esse caso nunca nem chegava a ser registrado na delegacia. Quando chegava a ser registrado, não era registrado como violência doméstica, e sim como homicídio, ou enquanto de cadáver em um canavial, em um balão, coisas do tipo. Infelizmente, Glauber, muita coisa é proibida pelo nosso Código Penal, mas essa sensação de impunidade permite que muitos criminosos optem pelo crime. Porém, quando a lei é estabelecida pelo tráfico, a sensação de impunidade não persiste e aí as pessoas pensam duas vezes antes de fazer merda. Pois é, cara. Quanta notificação de crime não acontece, né? Quantas questões o Estado sequer tem o dado porque tem o Estado paralelo, né? E no Estado paralelo as coisas acontecem. Nós temos aí grandes repercussões negativas na imprensa de vítimas de crimes bárbaros, né? Como foi o caso da menina Vitória, agora nós tivemos o caso da menina Bruna, que foi atacada brutalmente, né? E o corpo dela só foi encontrado quatro dias, o corpo só foi encontrado 4 dias depois. Passado ali um pouco mais de tempo com a repercussão na mídia, o agressor apareceu morto. Apareceu morto com sinais de tribunal do crime. Quem resolveu o problema da sociedade? Não foi o Estado. Quem promoveu justiça para aquela família não foi o Estado, foi o Tribunal do Crime, e a gente começa a perceber pessoas bem intencionadas, pessoas com sede de justiça, ao reconhecendo um Estado ineficiente, um Estado que estabelece um contrato social onde as pessoas de bem cumprem e são as ovelhas dos lobos protegidos pelo Estado. Fica difícil, né, Júlio Roque? A gente pode fazer uma comparação, porque o crime no Brasil, o crime organizado no Brasil, ele é movido pelo movimento financeiro. O grande objetivo do crime organizado no Brasil continua sendo o financeiro, a parte financeira. Se você olhar para outros países, outros recantos do nosso planeta, você vai encontrar motivação religiosa, você vai encontrar motivação ideológica, motivação política, mas aqui no nosso país a motivação sempre vai ser financeira. E para tornar mais claro o que o Glauber falou, sempre vai estar por trás a parte financeira, né? O tráfico tomou conta e fez as vezes do Estado. Porém, ele não só apenas fez a vez do Estado, ele fez o seguinte: ele fez a vez do Estado sabendo que aquela ação lhe traria mais lucro. Então, tudo por trás está sempre o dinheiro. Pois é, exatamente. Se está prejudicando a atividade econômica, ele vai intervir. E a repercussão na internet, né, o Miquéias, faz com que a mensagem seja propagada, né? Então o crime, ele utiliza, às vezes, a imprensa para mandar os seus salvos. Nós vamos falar já sobre
a guerra entre duas facções, Comando Vermelho e PCC, que tinham propagado uma certa trégua, um certo alinhamento que agora já acabou, né? Então, o que o crime faz? Ele manda recado, ele promove o Tribunal do Crime, manda recado através da imprensa, que vai repercutir a notícia, a rede social também, e ele tem até comunicação de imprensa, né? Assessoria de imprensa do crime. O Brasil realmente é um narco-estado. O crime impõe o que quer no Brasil. Infelizmente, né, Miquel? Glauber, sim. O tráfico, ele utiliza a imprensa também, mas no Rio de Janeiro a gente pode ir um pouco além. Os meios de comunicação do tráfico no Rio incluem faixas e cartazes. Não é incomum você entrar numa favela e encontrar uma faixa estendida dizendo: proibido fumar maconha na frente das crianças, sujeito a paulada, assinado a firma. Está lá, escrito com todas as letras, exposto para todo mundo ver. E sempre o objetivo é financeiro, porque realmente o crime, ele não é bonzinho. Ele não está ali para garantir um controle social para o bem das pessoas. Ele está ali para o seguinte: se houverem crimes que incomodem a comunidade, porque veja bem, o tráfico é crime, portar armas de fogo sem autorização é crime. Então estamos falando dos crimes que incomodam a comunidade. Se houverem crimes que incomodam a comunidade, como violência doméstica, algumas transgressões de infração de trânsito, consumo de drogas na frente das crianças, esse tipo de coisa faz com que a comunidade queira buscar alguém para solucionar. E quem é que deve solucionar, em primeira instância? A polícia. Ora, se os traficantes não querem a polícia lá, eles fazem o papel da polícia para solucionar estes crimes. Mas percebam que o traficante, ao mesmo tempo, ele é defensor de vários outros crimes, não apenas os que ele comete, porque uma vez que ele protege um território contra a polícia, ele garante que outros criminosos, como ladrões, estelionatários, estupradores que não são conhecidos por aqueles traficantes, todos eles se escondem dentro das comunidades. Óbvio que, mais uma vez, como eu disse, o estupro é um crime muito grave que a sociedade não vai aceitar. Se os traficantes souberem que aquele cara é estuprador, ok. Mas o traficante não vai puxar a ficha corrida de ninguém que chega de outro estado e vai morar lá e montar um barraquinho. A verdade é que muitos criminosos que cometeram todo tipo de barbárie ficam por anos, décadas, escondidos atrás dos fuzis e das barricadas dos traficantes, por mais que não façam parte daquela facção que domina aquele território. Pois é, cara. E aí eu lembro, né, daquele momento dos rolezinhos, né, que são 100, 200, 300 motos fazendo barulho, né, e isso repercutindo, ou aquela molecada indo pro shopping, né, e aí tu tem toda uma proteção da liberdade das pessoas, e aí entra naquele debate social é a manifestação da favela e tal, e tudo isso o Estado não consegue lidar. Basta o crime se incomodar com barulho ou porque ele não quer, porque está atraindo atenção de blitz com moto, porque está complicando ali a atividade criminosa de roubo, né, daqueles que estão assaltando a sociedade de moto diariamente. Mexeu na atividade econômica, eles resolveram aquilo que o Estado, ineficiente por completo, praticamente, não consegue resolver. Esse é o Brasil e nós estamos aqui para te mostrar, né, o que tem acontecido e, sobretudo, jogar aí luz num problema que a gente precisa da solução. O crime está avançando, o Estado está encolhendo. Vai chegar um momento que a regra de maior valor no Brasil não vai ser a Constituição, porque a Constituição é de respeitar o tempo todo. O próprio governo, o próprio Estado de respeito à Constituição. A sociedade não tem um Estado eficiente. As suas demandas não são atendidas pelo Estado. Vai chegar um momento, infelizmente, que a força maior vai estar na mão do crime e a imposição de um contrato social, do jeito que eles querem, vai ser mais forte pelo crime. Eu sei que eu tô sério, mas é porque esses assuntos assim também é complicado, né não? Você tá me achando sério hoje, Júlio Roque?
Glauber, você falou uma coisa que pontua muito bem, uma coisa que eu vi há anos atrás, nos idos de 2006. O Haiti. Exatamente o que você narrou, né, é o que aconteceu no país Haiti. Jean-Bertrand Aristide, atual presidente do país, se tornou praticamente um aliado do crime e o país fica em frangalhos, vindo a entrar em convulsão social logo após essa ruptura, né, do Estado e o domínio das gangues do Haiti. Você narrou exatamente o anterior, o pré e o acontecimento do que aconteceu no Haiti. Estamos indo para o mesmo caminho. Pois é, cara, como não ficar, né, com temor, como não ficar em alerta e até com uma certa desesperança, porque nós não vemos movimento para isso, né? O crime, ele se já não ele está muito perto de ser mais forte que o Estado, de conseguir impor a sua regra e conseguir que o próprio Estado respeite os seus interesses. Veja bem, traficantes recrutam pescadores e usam satélite. Você consegue conceber uma situação dessa? Então, eles usam portos, eles usam rios, eles usam aeroportos. A logística é quase perfeita, né, Júlio? Se não é perfeita. Perfeitamente. Tem um grande amigo meu que fala muito bem isso. O que ganha a guerra não é a infantaria, e sim a logística, né? Sem logística, a guerra não acontece. Então, você pode ver a artimanha, a criatividade do crime organizado em recrutar pescadores que são pessoas altamente conhecedoras daquele local, daquele tipo de ambiente, né? Seja de tarde, de noite, de qualquer maneira, eles dominam, né, aquele bioma, aquela área, e então eles têm um conhecimento profundo que vai ser muito eficaz no transporte de drogas. Mas o mais interessante não é isso. O mais interessante é o acompanhamento por satélite. E eu vou desmistificar aqui agora o que é isso. É o famoso AirPod, né? O AirPod é uma tagzinha, não sei se chama AirPod, porque de um fabricante de celulares, mas é uma tag de acompanhamento por aplicativo. Essa tag nada mais é do que um receptor de GPS. Então você pode colocar essa tag, espiões, quando você quer acompanhar um alvo, você deixa essa tag ou dentro da bolsa do alvo, ou dentro do carro, enfim. E o que os traficantes estão fazendo? Como os volumes de droga são enormes dentro dessas embarcações, eles colocam a tag em um dos tijolos, sem que ninguém saiba, naquele grande montante, e acompanham o deslocamento dessa embarcação até o seu objetivo fim, Glauber. Pois é, cara. E aí você vê, enquanto o crime ele atua de todas as formas, com toda a estrutura logística, você tem muito investimento para que a operação do crime seja bem sucedida. Você vê o Estado patinando ali o tempo todo para conseguir estar um passo à frente, né? Na verdade, o Estado tem como historicamente o Estado ele está sempre atrás do crime, né? Como é que é isso, cara? Eu esqueci de falar sobre isso, você falou dessa potencialidade dos criminosos, falei como eles rastreiam a droga, mas foi interessante para lembrar do deslocamento rápido realizado por essas embarcações. São embarcações ultra rápidas, não são embarcações baratas, são motores poderosíssimos que chegam a alinhar de 4 a 6 motores em cada embarcação. São motores poderosíssimos que gastam muito combustível. Até para pilotar essas embarcações, tem que ser pessoas com um know-how bastante alto para pilotá-las de um ponto a outro. Então, eles usam um meio que é essa embarcação ultra rápida, ao qual as embarcações do Estado não conseguem acompanhar, né? Não temos helicópteros suficientes para localizar todas essas embarcações para fazer essas perseguições, e nós temos um corpo náutico que não consegue acompanhar a embarcação dos traficantes por ela ter mais motores do que todas as outras. É como se fosse numa rodovia, enquanto o traficante está de Lamborghini, o policial está de Fusquinha. Ótima analogia. É complicado, hein, Miqueias? Demais, Glauber. O Estado está sempre um passo atrás, né?
Por mais a política preventiva do Estado, ela acontece só depois que já aconteceu um problema. E a gente tem aí, como eu falei, uma declaração do ministro da Justiça dizendo que não tem dinheiro para implantar os projetos que eles estão sugerindo. Eles querem mudar, melhorar e não tem dinheiro. E a gente sempre começa com um passo atrás. Por quê? Veja bem, eles estão recrutando pescadores, ou seja, nós estamos falando de pessoas que não eram originalmente criminosos, pessoas que trabalhavam legalmente, que tinham uma atividade profissional regular e que viram uma oportunidade onde o custo-benefício era interessante. Por quê? Qual o custo? O risco de ser preso. Mas qual o benefício? Ganhar muito dinheiro. E a gente já falou sobre esse cálculo aqui. Quanto que ele vai ganhar e quanto tempo ele pode ficar preso? E ele faz essa conta na cabeça dele. E ele vai além, ele não faz só a conta de quanto ele vai ganhar e o risco dele ficar preso. Ele faz a conta também de quais as chances dele ficar realmente preso, dele ser descoberto. E sendo descoberto, quanto tempo ele pode ficar preso? Quanto tempo vai levar para ele ser condenado? Todo esse tipo de coisa favorece a iniciativa criminosa. Porque normalmente nós estamos falando de pessoas que não eram criminosos, eram pescadores, ganhavam a vida honestamente e foram cooptadas pelo crime para a prática desses atos ilegais. E é uma atividade que é de difícil fiscalização. Porque, perceba, nós estamos falando de barcos de pescadores. Quantos barcos de pescadores nós temos? A Polícia Federal vai abordar todo mundo? A Polícia Federal e a Marinha vão abordar todos os navios que saem para pescar? Porque, veja, nós não estamos falando de navios que estavam atravessando o oceano. São navios que saíam para pescar, teoricamente, e no meio do caminho entregavam essa droga para um outro barco que ia levar tudo para o exterior. Então, a fiscalização é difícil e o Ministério da Justiça não tem dinheiro. Não tem dinheiro e não investe em tecnologia, né? Porque se nós estamos falando de dificuldade, complexidade de fazer policiamento, quando a gente traz para a rodovia, isso é mais difícil ainda, né? Na rodovia você tem várias carretas transportando soja, mas em algumas tem maconha, tem cocaína. Como é que vai fazer? Se você for pensar naquele tráfico que abastece ali pulverizadamente as grandes regiões das cidades, você tem um veículo transportando passageiro de Uber, outro veículo transportando uma pequena quantidade de droga no apartamento dos usuários, nas empresas. Então, o crime ele sempre vai estar um passo à frente, porque o Estado ele não detém das capacidades tecnológicas, os equipamentos adequados e o recurso que não deveria faltar, falta. Mas falta por quê? Porque o Estado é pobre? Não, o Estado é rico. O Estado é muito rico. O problema é que tem que sustentar um Estado pesado, a corrupção, e aí não falta, e aí não sobra para o que deveria ser aplicado, né? Enquanto o crime é muito eficiente e eficaz na sua operação, seja nas rodovias, seja no pequeno tráfico pulverizados nos bairros, nas zonas sul das cidades, né? Nas altas camadas, né? Classe média alta. E você tem também nos portos, porque nos portos são containers e containers de mercadoria brasileira indo para a Europa. E aí a criminalidade vai lá, atua nos portos e o Brasil segue sendo um grande exportador de droga para a Europa. A logística, o dinheiro investido faz toda a diferença, né? Perfeitamente, Glauber. O ser híbrido e multifacetado, isso ajuda muito o tráfico, porque ele assume várias facetas, vários olhares, várias maneiras, vários modus operandi de que possa ser executado. Então fica difícil para o Estado, que é um corpo robusto, porém convencional, antigo, né, com leis que não avançam para esse tipo de combate, né, ter uma eficácia durante a operação que o tráfico faz em várias vias, várias facetas, se tornando híbrido, difícil de se localizar, porque da mesma maneira que ele vende uma pedra de crack a R$5, ele vende um tablet de cocaína pasta base para um apartamento na Vieira Solto por alguns milhões de reais, ou mil reais. Então, alguns R$1.000. Então,
eles estão atuando em todos os lugares, em todas as nuances, em todas as camadas. E é por isso que o Estado fica sempre um passo atrás e dificultado por essa barreira que o tráfico oferece com seu dinheiro fácil, falta de burocracia e ser híbrido e multifacetado. Bom, isso é histórico, né? O crime ele sempre vai aproveitar a rota logística que os produtos, né? Que as mercadorias. Se eu tenho uma rota da soja, eu uso a mesma rota da soja para fazer isso. Se eu tenho um transporte público de passageiro, né, um transporte de aplicativo, ele usa esse transporte. Se eu tenho um moto Uber, ele vai usar. Se bem que o moto Uber corre muito risco porque tem mais blitz em cima das motos, né? Então, como eu falei ontem, se você tem um Onix branco ou se você tem um HB20 branco, tem milhares desse na rua. Transportando. E aí vira o Uberconha, né? E aí o camarada tá lá tranquilamente na sua empresa, chegou uma encomenda, ele pega lá a substância dele. É muito dinheiro, é uma rota que tá aí sem que o Estado perceba, sem que a sociedade perceba, eles enriquecem de dinheiro e se mantêm cada dia mais forte. Enquanto a gente não der um passo, de repente, ainda que um passo para trás, reequilibrar as estruturas, reinvestir na forma de combate, reinvestir na parte de equipamento, tecnologia, nós não vamos conseguir avançar. Vislumbra algum cenário diferente desse, ô Júlio Roque? Não, muito pelo contrário, eu até complemento, que é as leis, né? Escrever leis que sejam eficientes e que suas punições aconteçam fielmente. Né? O que a gente vê é notícia de jornal, o cara foi preso com um helicóptero com 50, 60 quilos de cocaína e foi solto 2 dias depois. Então, fica muito difícil, né, como diz o jargão policial, enxugar esse gelo durante tanto tempo, sabendo que gelo vai virar água, seu Glauber. Pois é, cara, pois é. Eu vi um comentário aqui agora que o transporte de ônibus, né? Transporte de ônibus, transporte de táxi, quantas malas entram naquele bagageiro de ônibus sem ser revistada, sem passar por um raio-x, sem passar por nada. Aí tem aquele programa da PRF, lembra desse, Miquel? Que os PRF vão lá e abordam, aí pega o passageiro de ônibus, aquele conteúdo ali viraliza, todo mundo se impressiona. Quantos e quantos ônibus de transporte interestadual estão aí? A embarcação chama atenção, mas nós, com a nossa experiência, com o nosso conhecimento, estamos aqui, incluindo e mostrando para a sociedade que vai muito além de embarcação potente com acompanhamento de satélite. Coisas simples. Uber, ônibus rodoviário. Enquanto isso, o tráfico com uma logística absurda, enriquecendo e cada dia mais poderoso. Fala aí, Miquel. Não só o tráfico, né, Glauber? Você falou dessa questão da PRF, né, nos programas abordando os ônibus. Recentemente eu vi uma reportagem na região metropolitana de Campinas, onde eles estavam usando bagageiro de ônibus para transportar motos roubadas e furtadas. Até moto, esses caras estão transportando no bagageiro de ônibus. Parece incrível, mas o tráfico, o criminoso, ele sempre dá um jeito de se inovar. Então, não é só uma questão de aumentar a fiscalização, nós temos que aumentar o custo do crime. Quando eu digo o custo do crime, eu não quero dizer no sentido só de botar mais fiscalização para o cara gastar mais na maneira de ocultar o crime dele, mas sim na punição doer mais, na punição ser mais severa. Veja bem, imagine o seguinte caso, e a gente vê com certa frequência esse tipo de coisa. Um cidadão que tem um carrinho muito humilde, quando ele toma uma multa de R$100 porque furou um sinal, estacionou no lugar errado, aquilo dói demais no bolso dele.
Agora, quando você tem um camarada de Porsche, ele anda 200 no centro da cidade e não se importa com as multas que ele vai ter que tomar, porque ele tem capacidade financeira para arcar com aquele prejuízo. E nós vemos isso sendo praticado também por empresas com relação ao direito trabalhista, nós vemos isso sendo praticado por mercados com relação ao direito do consumidor. Quanto maior o poder econômico-financeiro de um agente, menos ele se importa com o tipo de multa, com o tipo de punição que é aplicada a ele. Então, quando o traficante ele vê uma pena que é pequena, que ele sabe que não vai ficar muito tempo e que, no final de tudo, o dinheiro dele ainda vai estar guardado, os helicópteros serão devolvidos, os valores apreendidos vão ser devolvidos, o custo do crime fica muito baixo. Então, nós precisamos aumentar esse custo, fazer com que as punições doam de verdade. Porque no final, todo mundo acredita que não vai ser preso, que não vai morrer trocando tiro com a polícia. Porque se fosse óbvio para eles que eles vão morrer trocando tiro com a polícia, eles não iriam, porque eles não são suicidas. Eles são idiotas, eles são imbecis, mas não são suicidas. Nós não estamos falando de homens-bomba, nós estamos falando de terrorista, mas que, quando vem que o bicho vai pegar, eles saem correndo igual ratos, o que nós vimos acontecer, por exemplo, na tomada do Complexo do Alemão. Pois é, Miquéias, o custo é muito baixo, né? Primeiro, eles têm a certeza da possibilidade de não serem alcançados. Eles não são alcançados pela polícia, na grande maioria. Numa mínima possibilidade de ser alcançado, ele tem uma facilidade jurídica. E depois ele ainda tem o esculacho, né? Para a sociedade e para honra e glória dele, ele tem todos os bens devolvidos. Isso faz um convite para atividade criminosa, faz a atividade criminosa ser extremamente rentável. Se ele tivesse esse custo mais alto, com uma legislação, uma polícia mais eficiente, mais estruturada, certamente esse convite ia recrutar muito menos participantes para essa festa. E no segundo ponto, se ele tivesse certeza, quando eu for pego, eu vou para uma cadeia padrão Secote El Salvador e eu nunca mais vou ter contato com a minha família, com o meu filho, com a minha mulher, com a minha mãe. Eu nunca mais vou sair de lá. Certamente ele pensaria, de que adianta eu ter faturado 10 milhões numa operação criminosa se eu não vou poder usufruir? A certeza que ele vai se dar mal certamente é a nossa solução. Mas parece que o Brasil não quer isso, né, Júlio? Infelizmente esbarramos na maioria das leis que, às vezes, são fáceis de serem interpretadas, visam punir o criminoso, porém, no momento da punição, ao recurso, a todas as outras nuances perante a justiça, para que o criminoso venha sair pela porta da frente, como a maioria das vezes é mostrado em todos os jornais. Já estamos cansados de ver tais notícias e que deixam a população com a esperança baixa. Volto aqui a dizer, quando fala de esperança, eu sou o mais esperançoso de todos, né? Eu ainda acredito, eu ainda tenho meu voto de confiança, não saio desse país, estou aqui para brigar por ele. As coisas estão difíceis, Glauber, sabemos disso. Mas estamos aqui para lutar, estamos aqui para mostrar que o Brasil tem jeito, como El Salvador teve. E se não nós, quem, né? Quem fará o que nós temos potencial para fazer? Então, seguimos fazendo a nossa parte.